E eu queria que você abrisse num texto que está em Mateus 4, 19 a 22. Livro de Mateus, capítulo 4, verso 19 ao 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica todo domingo. Mas em Mateus capítulo 4, 19 ao 22 fala assim: E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou. E eles, aqui um parênteses meu, novamente, fecha parênteses, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Espírito Santo, eu sinto você neste lugar. E que não venham ser palavras da minha boca, mas sim da sua boca, Senhor. E que essa palavra traga transformação nas nossas vidas. E que isso impacte de tal forma que a gente possa realmente ser renovado neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar? O tema da mensagem de hoje é Unfollow. Unfollow. Sabe o que é unfollow, Léo? Unfollow é quando deixam de seguir você no Instagram. O Léo falou que não acontece isso com ele. Mas quando você está lá no Instagram, tem o stories, você vê os stories das pessoas, você vê os vídeos, você vê tal, e de repente você não gosta mais de seguir, você dá um unfollow. E é interessante que o tema de hoje é unfollow, e a questão é: como que eu consigo deixar de seguir a Cristo? Como que eu consigo deixar de segui-lo? Como que eu faço? Porque às vezes a gente fala assim: como que eu sei que eu sou um seguidor ou não de Cristo? Como que eu sei se eu sigo Ele no Insta ou se eu dou um unfollow nele todo dia? E aí, para eu saber isso, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei: meu Deus, como que eu sei se eu sigo ou se eu não sigo a Cristo? Deus, me dá a revelação. E a revelação é a palavra dele. E eu falei assim: me dá a revelação na tua palavra. Eu quero que tua Bíblia, a tua palavra fale. Não o que eu acho, não conceitos meus, mas conceitos que você nos deu. E para eu saber o que é um não seguidor, eu preciso saber o que é um seguidor. Se eu sei o que é um seguidor, eu vou saber o que é um não seguidor. E interessante que esse texto que fala, diz que Jesus chega logo no início do projeto dele, logo no início da questão de começar a evangelização no mundo que ele conhecia. Ele chega para alguns pescadores e fala assim: ó, me siga. E diz que os caras largaram tudo e foram. E aí ele andou um pouco mais, encontrou outros homens que estavam pescando também, e olha para eles e fala assim: me siga. E diz que na mesma hora eles largaram tudo e foram. Eu acho isso uma loucura. Eu falo assim: como que pode alguém chegar e falar assim, me siga, e a pessoa seguir? Nem aqui no culto, quando vocês me conhecem, vocês fazem isso. Vê, Rafael, me siga. Ó, viu? Já. Fica aquela: será que eu vou? Será que eu não vou? E é uma questão de seguir aqui apenas. É uma questão do Rafael vir e só sair do banco e vir comigo. Mas esses caras largaram tudo que eles tinham na mesma hora. E você fala assim: mas como que pode? Jesus só chegou lá e falou? Jesus chegou lá e só disse? Eu fico aqui pensando, e eu dei dando uma lida em alguns textos. Diz que Jesus já estava sendo conhecido no meio, ele já tinha certo conhecimento. As pessoas já meio que conheciam. Jesus estava começando a ficar famoso, ele já estava com 10 mil seguidores no Instagram, já podia falar: arrasta aqui, arrasta para cima. E aí ele falou assim, ele olha para essas pessoas, esses pescadores olham para ele assim: eu vou seguir. E qual a lição que eu tiro disso? Primeiro ponto, para eu dar um unfollow em Cristo, é óbvio, é não segui-lo. A maneira que eu posso dar um unfollow em Cristo é não seguindo Ele.
E como que eu faço para não segui-lo? Só não responder ao chamado que ele tem para a minha vida. E não responder ao propósito dele. Se Deus te chama, Ele fala com você e fala, venha que eu quero te levar para um lugar melhor. E você fala assim, não vou. Você acabou de dar um follow nele. Se você sente o chamado de Deus para alguma coisa, e eu não estou dizendo, às vezes a cultura cristã fala que seguir a Cristo, você responder ao chamado é você estar apenas dentro da igreja. Não, seguir a Cristo é seguir aquilo que Deus colocou de habilidade em você, aonde você estiver. E eu gosto de falar que nós precisamos ser igreja onde a igreja precisa estar. Ontem, a gente fez um almoço para o meu cunhado. Cunhado é bom demais. Quem tem cunhado? Cunhado é legal, cara. E o meu é fera. Porque eu preciso ser fera para ele. Então, para eu ser fera, eu tenho que dizer que ele é fera para ele dizer que eu sou fera. Mas eu me lembro que a gente fez um macarrão e estava meio sem sal. Cara, o sal no saleiro não tinha efeito nenhum. E o macarrão estava meio sem sal. Aí eu coloquei o quê? Queijo ralado. Quem gosta de um queijinho ralado aqui? O queijo ralado estava salgadinho, aquele parmesão, sabe? Você coloca assim, ele salgou. E aquele macarrão ficou melhor. E depois eu peguei o sal e joguei no macarrão. E daí eu joguei mais. E daí eu virei o pote. Não. Gente, essa igreja, ela veio para salgar o mundo. Deus te chamou para salgar o mundo. Não é para ser sal no saleiro, mas é para você sair das quatro paredes e falar assim, Deus me chamou para várias coisas. Deus me chamou para ser um empresário. Quem quer ser um empresário bem sucedido aqui? Quando você for bem sucedido, lembra de mim, me leva na tua empresa e eu vou orar por você. Quem Deus chamou para ser um profissional liberal? Quem Deus chamou para ser um economista? Quem Deus chamou para você ser um cientista? Quem chamou você para ser um pastor? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder o chamado de Deus. Se eu não responder o chamado de Deus, eu vou dar um unfollow nele. Aí você me pergunta, tá, mas é só isso? Não, tem outras maneiras da gente dar um follow nele. E aí o texto de Mateus 16, 24 e 25 dá outra dica. Ele fala assim, olhe, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus está dando uma condição para você ser um seguidor dele. Jesus está dando uma condição para você entrar no close friends dele. E ele chegar e falar assim, ó, seja meu melhor amigo. Para isso, tome a sua cruz e siga-me. E cruz é sinônimo muitas vezes de sofrimento. E aí a gente fala assim que o cristão, nossa, se você tem Cristo vai dar tudo certo. Quem concorda com isso? Diga amém. Gente, se desse tudo certo, não teriam lá em Hebreus, nos heróis, gente que foi cerrado no meio por causa de Cristo, gente que foi queimado no óleo por causa de Cristo, gente que morreu no Coliseu porque tinha Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é negar aquilo que a gente acredita, porque isso é fé. E a partir do momento que a gente não toma a nossa cruz e não o segue, a gente está dando um unfollow em Cristo. Então, a gente se diz seguidor, mas para ser seguidor, a gente primeiro tem que responder o chamado. Segundo, a gente tem que pagar o preço. Mas aí você fala, Jesus já pagou o preço lá na cruz, e ele morreu e ressuscitou, e é por isso que a gente está tomando a ceia aqui. É verdade, tem razão, mas o preço que eu digo é a gente viver esse Cristo verdadeiramente, a gente verdadeiramente ser sal. Porque se o sal não tiver sabor, para que ele serve? Para nada. Você vai jogar aquilo fora. Mas Deus te chamou para ser a diferença nesse mundo, ser um seguidor dele, para você largar as tuas próprias vontades. Daí você fala assim, mas Deus é, como que eu posso dizer, desculpa o termo, mas Deus é sacana? Você acha que Deus é sacana? Quem acha que Deus é sacana, levanta a mão. Não é, Ele nos ama. Então se Ele pede para você largar algo para em prol de outra coisa,
indica que aquele caminho é melhor, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, tudo o que eu fizer vai concorrer para o meu bem. Se acontecer uma situação aqui, se acontecer uma situação ali, vai concorrer para o meu bem. Eu já contei aqui algumas vezes e vou contar de volta. Vocês sabem que com 11 anos eu fui atropelado. Vou contar de volta essa história. Eu bati a cabeça, deu traumatismo craniano. Os médicos falaram que eu ia ficar bobo. E veja o milagre que Deus fez. Deus chamou os bobos para confundir os sábios. Cara, e eu olho e falo assim, poxa, eu fui atropelado, tudo aconteceu. Mas sabia que por causa do meu atropelamento, minha mãe fez com Deus o pacto dela de seguir a Deus? Toda vez que eu tenho dúvida em relação ao ministério, eu olho para minha perna e tem uma cicatriz, eu olho para aquela cicatriz e eu falo assim, aqui eu tenho a marca de Cristo, que Ele tem um plano e um propósito para a minha vida. Então isso concorreu para o bem de quem ama a Deus. Se eu amo, isso concorreu para o bem. Então tem situações na nossa vida que vão ocorrer e a gente vai falar assim, mas por quê? Para quê? Vai ocorrer porque Deus quer que você cumpra o plano e o propósito dEle. Porque a nossa esperança não está aqui, mas a nossa esperança está no céu. E daí você fala assim, tá, qual que é o terceiro? Qual que é a terceira característica de alguém que não segue a Cristo? Eu fui de volta procurar na Bíblia, tem um texto em Hebreus 11:6, que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, para eu segui-lo eu tenho que ter fé. Se eu não ter fé, eu dou um unfollow nele. Então eu tenho que responder o chamado, eu tenho que pagar o preço, e eu tenho que ter fé que vai acontecer. E a fé é a coisa mais difícil de explicar, porque a fé não se explica, não tem explicação, não vai ter nenhum livro que possa explicar o que é fé. Pode dar conceitos, mas explicar o que é fé? Me lembro de um amigo meu, isso algum tempo atrás, quando eu era adolescente, quando o Léo tinha cabelo. Mas eu me lembro que chegou um amigo meu, e ele estava trabalhando tal, e ele orou com Deus. Ele falou assim, Deus, eu quero dar meu dízimo em dólar. Quando ele contou essa história para mim, eu fiquei abismado. Ele falou assim, eu quero dar meu dízimo em dólar. Ele estava na galeria, foi levantado dízimos e ofertas, e ele tinha uns dólares no bolso. Ele falou assim, eu vou dar meu dízimo em dólar, porque eu quero receber em dólar. Pá! Fé. Eu olhava para ele e falava assim, tá, quero dar em libras então. Mas ele chega e deu em dólar. Cerca de 2 meses depois, a empresa dele, uma multinacional, precisava de alguém nos Estados Unidos para assumir um posto de diretoria. Convidaram quem? Ele. Se explica? Não. Vai acontecer com você? É com Deus. Mas eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu me lembro que teve um cara que compôs uma música, Mi maior. A fé me faz enxergar coisas que o olho não viu. A fé me faz trilhar um caminho novo a seguir. Vou ultrapassar as barreiras, vou quebrar os grilhões. Vitórias eu vou conquistar no nome, no quê? No nome de Jesus. Eu vou sonhar os teus sonhos,
vou realizar os teus planos. Quem me impedirá de querer e obter as promessas do Senhor, de querer e obter as promessas do Senhor. Quem quer obter as promessas do Senhor? Quem quer sonhar os sonhos de Deus? Quem quer sonhar? Fala assim: eu quero sonhar, eu quero sonhar. Mas gente, nós vamos sonhar e nós vamos fazer mais, porque nós vamos realizar o que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos realizar porque nós somos seguidores de Cristo. E os seguidores de Cristo obedecem o chamado, pagam o preço e têm fé para realizar o que Deus tem na tua vida. E daí você fala assim: eu até pedi para algumas pessoas trazerem, e isso estava no post do nosso Insta essa semana. E eu pedi para trazerem isso aqui. Quando eu era pequeno, eu me lembro que minha mãe chegava e falava assim: não abra o guarda-chuva dentro de casa, que senão você não casa. Ainda bem que eu já casei, agora eu posso. Tá, foi péssimo, eu sei. Mas no nosso post do Insta, fala assim: ele tem sido o teu guarda-chuva? E o guarda-chuva, ele serve para quê? Para te proteger da chuva. Ou para te proteger do sol. Ou muitas vezes o guarda-chuva, ele serve para você deixar pendurado em algum lugar. Ou muitas vezes o guarda-chuva, ele serve, não sei se você já viu em lugares que usam ele como decoração. Você entra, são vários guarda-chuvas pendurados no teto, você olha e fala assim: nossa, que decoração linda. E tem seguidores de Cristo que usam o guarda-chuva, que é Deus, aquele que te protege, numa dessas três formas. Tem gente que usa Cristo, que fala assim: sou teu seguidor, mas você deixa o teu guarda-chuva pendurado. E você às vezes não quer responder o chamado, às vezes você não quer ter fé, às vezes você não quer pagar o preço de ser um cristão. E você deixa lá, pendurado, porque você não usa. De repente, quando acontece uma situação no meio do caminho, você fala assim: eu tenho guarda-chuva, então eu vou orar para Deus me abençoar. Daí você ora, você usa o guarda-chuva, e depois que você usa o guarda-chuva, o que acontece? Foi abençoado, você faz o quê? Vou guardar o guarda-chuva. E daí você guarda de volta e fala: agora eu vou caminhar, deu certo, maravilha. E caminha sozinho, sem o guarda-chuva. Mas de repente acontece uma coisa na tua vida e você acha que Deus te larga? Não, porque Ele é fiel, Ele é justo. E daí você usa Ele de volta. Mas isso é um seguidor de Cristo? Não. Tem gente que usa o guarda-chuva como enfeite. Coloca pendurado no teto. Espera aí que eu já penduro. Mas deixa ele pendurado como decoração. E chega e fala assim: eu sou cristão. Veja, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Ele é meu Deus. Mas o guarda-chuva está pendurado como enfeite. Você nem usa ele como guarda-chuva. Você deixa ele como enfeite na tua prateleira, porque você fala que é cristão. É o cristão nominal. Eu me lembro que falavam do católico nominal. Hoje a gente tem evangélicos nominais, que usam o guarda-chuva como enfeite. Fala: eu sou cristão, que bom. Mas será que você é seguidor? Porque ser seguidor você tem que cumprir o chamado. Seguidor você tem que carregar a cruz. E seguidor você tem que ter fé. Será que somos verdadeiros cristãos? Será que a gente tem deixado esse guarda-chuva pendurado? Será que a gente tem deixado o guarda-chuva de enfeite? Ou será que a gente tem feito esse guarda-chuva conforme está no post do nosso Insta? Será que a gente está debaixo do Altíssimo a todo momento e falando: Deus, eu estou à sombra do Onipotente, eu estou com você porque você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eu me protejo. Vai vir o dardo inflamado do inimigo, o que eu faço? Pá! Vem outro dardo e me protejo. Vem o sol, vem o momento do deserto na nossa vida, o que o guarda-chuva faz? Me dá sombra. Vem a tempestade, a chuva, o que a gente faz? A chuva a gente protege.
Deus está te chamando para que Ele seja o teu protetor todos os dias da sua vida, e que você cumpra o plano e o propósito dEle em todos os momentos da sua vida, porque nós queremos ser seguidores de Cristo. E a gente cantou uma música aqui do Theo Rubia que eu acho super top. Que música linda. A música fala assim: tem fogo nos olhos, do jeito que eu jamais o quê? Imaginava. Ele é lindo assim. E daí ele fala: o meu noivo, eu estou esperando meu noivo, e eu chego e eu faço o quê? Eu abro a porta para ele entrar. Sabe o que é abrir a porta para ele entrar? Não é apenas ter Jesus como Salvador, mas é ter Jesus como Senhor da tua vida, e falar para ele: entra na minha casa, vem comigo, cola comigo, porque eu estou precisando de você. Você é meu guarda-chuva, você é meu guarda-sol, você é meu todo, você é minha, sei lá, você é isso na minha vida, mas eu quero ser teu seguidor, eu quero responder o teu chamado, eu quero responder a tua vontade, eu quero ter fé, eu quero cumprir aquilo que você tem para mim, não importa o que custar, eu te sigo, Jesus Cristo, porque eu quero ir para a eternidade com você. Quem quer ir para a eternidade com o Deus Todo-Poderoso? Então agora eu profetizo na tua vida: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar inteligência, gente. Vai ter gente aqui que vai ficar inteligente, vocês acreditam nisso? Vai ter gente aqui que vai te dar, vai ser bonito. Deus vai dar beleza para você, amém, amém? Mas é beleza espiritual, porque tem outras belezas que não adianta, só um reboco na cara mesmo. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus vai cumprir os planos e o propósito dele nos seguidores que ele tem. Os seguidores, sim, os que respondem ao chamado, os que carregam a cruz dele, e os que têm fé e que estão debaixo da proteção dele. Pode vir tempestade, pode vir situações, mas ele vai estar com a gente. Sabe o que eu acho mais interessante no momento da tempestade? Diz que os discípulos ficaram loucos na tempestade. O barco estava pirado, quase indo a pique. E cara, os discípulos: cara, cadê Jesus? Cadê o meu guarda-chuva? Cadê o meu guarda-sol? Porque a tempestade está demais. Eu sigo o chamado, eu estou pagando aqui o preço, eu estou tendo fé nesse homem, e cadê esse homem? Sabe onde estava esse homem? No quartinho. Os discípulos olham, ele estava dormindo. Cara, dormindo. Acordaram e ele fala assim: você não está vendo a tempestade? Pô, Deus que sabe de todas as coisas não está vendo a tempestade? Ele olha e fala assim: homens de pequena fé. Ele sai de boa, vai andando, sobe, olha para a tempestade, olha para o vento e fala assim: tempestade, pare. E fez o quê? Parou. A tempestade na tua vida, a hora que ele quiser, vai parar em nome de Jesus Cristo. A tempestade vai parar. A tempestade vai parar. É só você chegar e falar: ele está vendo, ele está vendo, ele está vendo. Quem quer que esse Cristo entre na sua vida? Quem quer que ele seja Senhor e Salvador da sua vida? Quem quer que ele não seja apenas Salvador, mas quem quer que ele seja Senhor? O Salvador é o primeiro passo, é chegar e falar assim: Deus, entra na minha vida porque eu sou pecador, não adianta, eu quero você no meu coração, entra no meu coração, eu abro a porta, eu faço isso, entra, vem comigo. Mas o Senhor é falar assim: Deus, eu te sigo, eu vou largar tudo, igual os pescadores falam assim: eu vou largar tudo a te seguir. E o largar tudo às vezes é mudar de país, às vezes é mudar de estado, às vezes é mudar de cidade, às vezes é mudar de trabalho, às vezes é mudar de igreja, às vezes é não fazer nada, porque às vezes fazer o que Deus tem é só continuar fazendo. Você pede resposta para Deus e Deus não fala nada. Se Ele não fala nada, meu amigo, continua a fazer. Que Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Você fala: mas isso é jargão? Não, isso não é jargão.
Isso é realidade, é para os seguidores dele, é a realidade para a tua vida. Deus vai cumprir os planos e os propósitos que eles têm na tua vida, porque os planos dele são os planos que você deve ter no teu coração, porque você é seguidor de Cristo aonde você estiver.